Pode assentar, irmãos. Amados, hoje é o 5º domingo do mês e, como eu falei pela manhã, nós, então, ficamos sem a exposição sequenciada que nós temos, um livro para cada domingo, manhã e noite, e por isso eu optei pela manhã adiantar uma exposição do livro de Gênesis, que nós estamos expondo no 1º domingo do mês, e então expor um texto avulso em algum texto ou livro da Escritura que a igreja não esteja tão familiarizada, a fim de nós meditarmos nessa porção da palavra de Deus também. Por isso, irmãos, abramos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20. Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor, queridos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Amém. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, após cantarmos a Ti, Senhor, com a Tua própria palavra, após orarmos ao Senhor, sermos confrontados pela Tua palavra, Senhor, agora nós queremos ser instruídos por ela. Ensina-nos, Senhor, sobre quem Tu és. Ensina-nos, Senhor, sobre quem nós somos, o que há de mal em nós, Senhor, a fim que nós sejamos feitos à imagem do Teu Filho. Somente o Senhor pode nos ensinar tais coisas verdadeiramente. Somente o Senhor pode nos conduzir pelo caminho da vida, Senhor. Por isso, como crentes na Tua palavra, Pai, nós silenciamos os nossos lábios e abrimos, Senhor, os nossos ouvidos e pedimos, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais pelo Teu Espírito, para que entendamos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o profeta Isaías, ele foi um profeta levantado pelo Senhor para profetizar no que ficou chamado de Reino do Sul. A nação, irmãos, de Israel, lembremos um pouco da história de Israel. Após o período de juízes, veio Samuel como último juiz. Então Samuel estabelece, pela orientação do Senhor e no contexto de rebeldia do povo, Saul como rei. Saul é rejeitado, Davi é colocado como rei ungido do Senhor, e de Davi segue uma dinastia da qual Deus traria aquele rei que reinaria eternamente sobre Israel. E em seguida vem Salomão, e aquela expectativa, Salomão é esse filho de Davi que vai reinar eternamente. O reino nunca cresceu como cresceu no período de Salomão, mas não era Salomão. Após a morte de Salomão, veio o seu filho Roboão, e com seu filho, o reino unificado de Israel, com as suas 12 tribos, foi dividido em o reino do sul, com Judá e Benjamim, e o reino do norte, com as demais tribos, irmãos. O reino do norte, queridos, sob o primeiro governo de Jeroboão, rapidamente apostatou. E a marca do reino do norte é essa, apostasia. Eram 12 tribos de Israel que simplesmente apostataram do Senhor. E mesmo o Senhor enviando profetas a esse reino do norte, como Oséias, Amós, Elias, Eliseus e outros profetas, e alguns, não deixaram escritos registrados, esse reino continuou em apostasia e rapidamente foi levado pelo cativeiro, pela Síria para o cativeiro assírio. Só que o reino do sul, irmãos, foi diferente. O reino do sul, com altos e baixos, com reis piedosos, reis impiedosos, e uma alternância desse tipo de reinado, esse reino ele foi preservado por um pouco mais de tempo. Mas Deus também levantou profetas ao reino do sul em razão dos seus pecados graves, e muitas vezes tão graves quanto do reino do norte. E Isaías, irmãos, foi um desses profetas. Isaías, queridos, ele tratou das distorções do culto que Judá fazia, do desprezo da lei. Ele trouxe anúncio do juízo, mas também, irmãos, o profeta Isaías tem uma característica muito grande. Como todos os outros profetas, mas pela extensão do profeta Isaías, isso é mais abundante. Ele traz um anúncio de restauração.
Ele traz um caminho de perdão e redenção. É no livro do profeta Isaías, irmãos, que nós temos inúmeras profecias concernentes ao Messias, aquele que de fato restauraria o povo de Deus. O texto, irmãos, que nós lemos, esse texto de Isaías capítulo 1, ele faz parte de uma grande sessão de condenação do Senhor. E começa aqui no capítulo 1. E aqui, irmãos, no capítulo 1, especialmente, o Senhor está se dirigindo ao povo de Judá. E ele se aproxima ao povo de Judá, irmãos, como um tribunal. A ideia de todo o capítulo 1 aqui, irmãos, que já começa com essa confrontação, é como que Deus, um juiz, chamasse o povo de Israel e na posição de juiz passasse a descrever quais são os pecados e os crimes de Israel. Deus queria, irmãos, que a igreja dos judeus soubesse que ele a estava julgando. Ele estava exercendo o seu direito de dono sobre aquela igreja, como um pai dela, como um marido dela. Embora, irmãos, o livro de Isaías ele possa ser, ele possua amplas sessões de consolo, o Senhor levanta Isaías com uma certeza, e ela está aqui no capítulo 6, por favor, o texto da vocação de Isaías, versículo 9 a 11. Então disse: vai e diz a este povo, ouvi e não atendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, se convertem e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Deus chama Isaías, irmãos, com o que, se nós fôssemos medir o sucesso de um ministério pela régua dos homens, seria um ministério fracassado. Deus falou: eu estou te levantando como profeta, mas eles não vão te ouvir. O coração desse povo está duro, está encharcado de pecado, e eles não vão ouvir a minha palavra. Entender o capítulo 1, irmãos, nos ajuda a entender esse texto que nós lemos agora para a exposição, e nos ajuda a entender a profundidade do estado terrível que estava o coração da igreja naqueles tempos, irmãos. E note bem, queridos, que esse capítulo está dividido em 3 partes, pelo menos, o capítulo 1. No primeiro momento, do versículo 1 ao 17, o Senhor faz algumas acusações graves do pecado na vida e no culto daquele povo. No segundo momento, que é o texto que nós lemos, ele chama esse povo ao arrependimento e a promessa de perdão. E no terceiro momento, mais condenação com esperança de salvação. Então o capítulo ele vai caminhando nessa alternância de repreensão dura e severa e apresentação de redenção e perdão. Chamada da atenção e apresentação do caminho de arrependimento, irmãos. E assim nós caminharemos, irmãos, nesse texto, versículo 18 a 20. E a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, versículo 18, por favor. O Senhor começa dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Essas são, queridos, as primeiras palavras, preste bem atenção, essas são as primeiras palavras após uma série de trovoadas do Senhor contra os inúmeros pecados de Israel. E quando eu estou falando de números, irmãos, não é exagerando. Veja o versículo 4, por favor, do primeiro capítulo. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. É o Senhor que está falando isso, irmãos. Esse povo estava cheio de pecado. E os pecados que ele passa a escrever aqui, irmãos, são rebelião contra o Senhor, desprezo do Senhor, blasfêmia. Eles estavam trilhando na mesma trilha de Sodoma e Gomorra, de fato, de forma que o Senhor fala: se eu não tivesse suscitado no meio de vocês um remanescente, um verdadeiro Israel, pessoas que realmente são meu povo, vocês estavam igual a Sodoma e a Gomorra. O Senhor também fala da hipocrisia e da falsidade no culto deles prestado ao Senhor. Então, irmãos, as palavras do texto que nós lemos, elas são um convite terno e doce, que vem logo após repreensões de acusações seríssimas, irmãos. Aquele que antes lhes proibia o acesso aos atos,
Aquele que antes, alguns versículos antes, se você puder ler depois na sua casa, o capítulo 1 de Isaías 1, no livro do profeta Isaías. Aquele que antes diz assim: eu não aceito as orações de vocês. Agora ele diz: venham. Venham e arrazoemos. Aqui, irmão, nós aprendemos algumas coisas, queridos. Primeiro, o tamanho da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Quão grande é ela, irmãos. Depois de tudo que o Senhor falou aqui no capítulo 1, irmãos, de Isaías, depois de tudo, o que nós deveríamos esperar é fechar os olhos e só receber a condenação e a punição. Mas depois de tudo isso, ele fala: vinde, arrazoemos, pensemos. Ele poderia ter parado, irmãos, na condenação, mas não. Por causa do seu grande amor, ele vem até o povo. O povo estava desprezando, mas ele é gracioso e ele vem novamente e chama o seu povo. E ele continua vindo, irmãos. Aqui, irmãos, o Senhor faz uso do meio mais poderoso pelo qual ele pode ser chamado a arrependimento, que é a oferta de perdão. Ele não chama o arrependimento simplesmente anunciando o juízo. Ele chama o arrependimento anunciando o perdão. A mensagem do Evangelho, irmãos, anuncia sim o inferno, a ira, a condenação, mas ela anuncia a graça, a fonte que nos dá esperança de não recebermos tais coisas que nós somos dignos. E aqui está exatamente essa estrutura, irmãos. Faz parte da aliança da graça, irmãos, saber que Deus é um Deus reto e justo. E tudo aquilo que ele condena e profere, ele condena e profere justamente. Mas também faz parte dessa aliança entender, experimentar e saber que ele é bom e misericordioso para com aqueles que, dentre o seu povo, o povo da aliança, que ouvirem o seu chamado e considerar os seus pecados, a sua corrupção e a sua culpa, estes que confessarem os seus pecados, eles vão ter perdão. Eles vão ter perdão. Ele continua vindo a você, crente. Ele continua vindo a você também que não creu ainda, lhe oferecendo graça. Lhe oferecendo graça. Ele continua vindo a você que ouviu o Evangelho lá atrás, mas desprezou e continuou caminhando na sua vida de pecado. Ele vem. E enquanto você está vivo, ele está vindo. Vinde, arrazoemos. Vinde, pensemos no caminho que você está seguindo. Ele continua vindo a você, crente, em suas fraquezas. Ele vem a você pela pregação da palavra. Ele vem a você pela obra do Espírito por meio da palavra. Se ele não vier, irmãos, ou se ele não viesse, ai de mim e de você. Mas ele vem. Mas ele vem, irmãos. Ele incansavelmente vem, apesar de nós. Ele vem. Nosso pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus. E não neguemos isso como alguns querem fazer hoje. Alguns parecem que se agridem com o fato de serem culpados diante do Senhor e procuram diminuir essa culpa. Procuram diminuir as exigências do Senhor. Não, irmãos. Nosso pecado nos afasta de Deus sim, queridos. A entrega voluntária ao pecado ou a proteção dele é motivo muitas vezes de uma consciência tão pesada que nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Tanto pecado que nos afasta da comunhão dos santos. Mas Deus é gracioso, querido. Enquanto fugimos, ele continua vindo a nós pela palavra. Enquanto Adão fugia, escondia nos arbustos, Deus foi até Adão e chamou ele. E ele vem. Segundo ensino, irmãos, nesse primeiro momento. Comumente, irmãos, a graça é oferecida após o conhecimento e a ciência do pecado, após o conhecimento da lei. E esse é o papel da lei, irmãos. Veja, o Senhor apresenta o convite, vinde pois. Esse vinde pois é uma conclusão do que ele acabou de falar. E o que foi que ele acabou de falar? Foram 17 largos versículos condenando gravemente o pecado de Israel. Ele confrontou esse povo com a lei.
justa e coerentemente, justa e corretamente. E só depois ele apresentou a graça, o convite do arrependimento, irmãos. Esse é o papel da lei antes de sermos conduzidos a Cristo, irmãos. Ela mostra a nossa total inadequação para com o Senhor. Ela mostra a nossa dignidade de condenação. A nossa dignidade de condenação. E é nesse contexto de escuridão, irmãos. É nesse contexto da lei açoitando é que brilha a luz da graça para nós. É por meio do vendaval, irmãos, da condenação da lei proferida pela boca do próprio Deus, que dessa mesma boca soa o vento suave da graça. Qualquer um, irmãos, que despreza a necessidade de confissão, a ciência e informação do estado de pecado e miséria que o homem se encontra, está desprezando a obra de Cristo. Não tem, irmão, dificuldade em afirmar, é um ministro de Satanás. Inventaram agora, irmãos, agora não, desde o século passado, um evangelismo que afaga o coração do homem. Uma apresentação do evangelho que é para massagear o coração do homem, como se, Deus só quer ser a sua cereja do seu bolo. Tá tudo bem na sua vida. Você é especial, você é legal, você tá. Centro. Não é assim que Deus faz, irmãos. No Antigo e no Novo Testamento, Ele apresenta a nossa necessidade de Cristo. É o que a nossa liturgia aponta, irmãos. A nossa liturgia não é à toa, ela é a estrutura do Evangelho. O Senhor nos criou para adorá-lo, Ele nos chama para adorá-lo. Nós nos apresentamos diante dEle, mas tem a queda. Vocês não podem se apresentar diante de mim, porque a minha lei condena vocês. Vocês são pecadores, eu sou santo. Aí vem a graça. Confessamos nosso pecado. E Ele declara, vocês estão perdoados. Cristo, irmãos, é por si só amável. É um perfeito médico e é um perfeito remédio para almas pecadoras. Mas somente os que se reconhecem como doentes e somente estes que se reconhecem como doentes conseguem reconhecer o quão amável, perfeito, médico e perfeito remédio Ele é. Ele falou, irmãos, eu não vim para salvar os justos, mas para pecadores. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ele está querendo dizer que há alguém que é são, enquanto outros são doentes? Não. Ele tinha acabado de falar, não há um que seja bom, apenas Deus. Todos são doentes, só que tem uma diferença. Nem todos veem essa doença. João capítulo 9, a mesma estrutura. O cego de nascença que não via, enquanto os fariseus pensavam que via. O cego de nascença passou a ver e reconhecer que Cristo era o Cristo, enquanto os judeus fariseus ainda não reconheciam que Ele era o Cristo e diziam que viam. E aí Ele condena. Você está querendo dizer, Senhor, que nós não vemos, que nós somos cegos espirituais? Vocês estão dizendo, e é exatamente assim. O conhecimento da lei, irmãos, tem exatamente esse papel, e é o que o Senhor faz aqui, irmãos. Isso também é aplicado, queridos, na pregação e no aconselhamento bíblico. Comumente, irmãos, muito do que nós vivemos envolve pecado. Quer seja o pecado do contexto da queda, quer seja o pecado de outros que nos afeta, quer seja o nosso próprio pecado, quer seja a nossa má interpretação das coisas, quer seja a nossa maneira incorreta de lidar com as coisas. Infelizmente, irmãos, isso faz parte da nossa existência. E o aconselhamento que vai tratar da alma verdadeiramente é um aconselhamento que começa com o padrão objetivo, moral e correto da lei do Senhor, dizendo onde nós estamos errando. O que é que está quebrado em nossa vida? O que em nossos afetos estão desordenados? Onde eles deveriam estar? O Senhor começa por aí também, irmãos. Entender e interpretar o que e o corretamente confessarmos é o primeiro passo, irmãos, para a vitória, para o consolo e para o perdão. Aliás, irmãos, reconhecer, confessar e se conformar ao que Deus diz já é operação da graça. Enquanto resistir em dureza de coração, negando a interpretação da palavra de Deus ao nosso coração, é manter-se
sob as consequências terríveis, irmãos, e o Senhor nos trata assim. Como nós temos lidado, irmãos, com as repreensões da palavra do Senhor? Não há, irmãos, sare, não há cura se não há ferida. O Senhor nos confronta dominicalmente, irmãos, diariamente pela leitura da palavra, para que nós sejamos curados. Para que nós sejamos curados, irmãos. O impiedoso ama as repreensões da palavra porque sabe que depois dela, se aceitas, há perdão e esperança. Sabe que em aceitando, já estão testemunhando a graça de Deus agindo. Como nós lidamos com as repreensões da palavra? E terceiro, irmãos, a promessa de perdão verdadeiro que o Senhor nos dá. Se você parar para pensar aqui, vamos ler novamente aqui todo o versículo 18, por favor. Diante, irmãos, de duras e pesadas imagens de condenação, o Senhor, ele as contrapõe com imagens de um peso de glória muito maior que o das condenações. A imagem que ele traz para o perdão, irmãos, embora curta a descrição, ela é profunda. E isso nós vemos aqui, queridos. Isso é evangelho, isso nós vemos aqui. Veja o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja que imagem, irmãos, gloriosa. Ele acabou de dizer, vocês são vermelhos como a escarlata. Vocês estão cheios de iniquidade. Mas ainda que essa seja a condição de vocês, venham. E o pecado de vocês, que é vermelho como a escarlata, ficará branco como a neve. Branco como a neve. Essa promessa é tal, irmãos, para que nós saibamos que os maiores pecadores, se arrependerem verdadeiramente, terão seus pecados perdoados, terão as suas consciências pacificadas, terão as suas consciências purificadas pelo Senhor. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que o nosso pecado é imperdoável. E o nosso pecado é sim, irmãos, odioso diante do Senhor. Ele é digno de toda ira. Mas em Cristo, aos que estão nele, aos que creem na sua obra e confiam apenas neles, eles são mais do que perdoáveis, queridos. O tamanho do perdão ou da obra para dar o perdão, irmãos, mostra que nós deveríamos odiar o pecado como uma coisa mais odiável da nossa vida. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes não é o que nós mais odiamos. Ao mesmo tempo, irmãos, o tamanho da obra de perdão deveria nos encorajar a nos atirarmos nos braços de Cristo ou recebê-los com os braços da fé, irmãos. Que imagem grandiosa, queridos. Isso tudo é só para nos encorajar. Como no outro texto em Isaías que nós expusemos outra ocasião ano passado. Vinde, comprem, sem dinheiro e sem preço. Comida, pão, vinho e leite, venham. Sem dinheiro e sem preço. O que é isso senão o Senhor encorajando o seu povo? E o que é isso aqui senão o mesmo encorajamento? Não fujam de mim se eu estou ofertando perdão. Arrependam-se e há perdão. Não siga por esse caminho e você encontrará perdão. Quarto, irmãos, o tamanho da promessa de perdão mostra também, irmãos, o tamanho da ofensa. Assim, o tamanho da obra de redenção, irmãos, mostra o quão sério e grande é o nosso pecado. Se essa imagem de perdão é tão grande que ele coloca aqui, é para que nós tenhamos a certeza de que o que está sendo prometido não é para cobrir uma coisa pouca. Vocês já viram aqueles leilões, né? Vamos fazer um leilão, aí começa, quem dá mais? Aí o cara dá R$1. Aí o outro, eu dou 2. Aí estou cobrindo a oferta. Isso é irrisório. Mas participe num leilão em que se dá 1 bilhão. Agora dê 2 bilhões. Aí você vai entender o quão grande é aquilo que está sendo quitado. O nosso pecado, irmãos, é muito grande. E o perdão que o cobriu é maior ainda. E o Senhor quer que nós tenhamos em mente isso.
O nosso coração, irmãos, é tentado a achar que nós não podemos receber o perdão do Senhor. Nós queremos fugir do Senhor porque estamos sujos do pecado. Aí então o Senhor se volta para nós e fala: o seu coração sujo, se você vem a mim arrependido, vai se tornar branco como a neve. Branco como a neve. Ele nos encoraja, irmãos, a ir até Ele com essa convicção. Sim, o nosso pecado é grande. E perceba, não está sendo diminuído o pecado. Não está sendo relativizada a lei do Senhor para que você se sinta mais à vontade. O meu e o seu pecado é imenso, é contra um Deus infinito, eterno, justíssimo. E justamente por isso, é para que nós nos maravilhemos mais ainda, que a oferta de perdão e graça é muito maior. É muito maior. Segundo, irmãos, veja o versículo 18 ainda, mas o versículo 19 especificamente. Vinde, pois, e arrazoemos. Agora o versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O convite aqui, irmãos, ele vem acompanhado de uma clara descrição do que deve ser feito para que se obtenha o que é prometido. Eles descreviam, irmãos, Israel descrevia Deus como um mestre duro, como um Deus injusto, pasmem. Era assim que Israel tratava o Senhor naqueles dias, irmãos. A quem era impossível de agradar, uma pessoa chata, ranzinza. Venham, Deus diz, vamos discutir o assunto. E eu não duvido que vocês verão que os seus caminhos estão errados e o meu caminho está certo. O caminho de vocês está distorcido e o meu é perfeito. Observe, irmãos, que aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor sempre vão concordar com o Senhor. E o Senhor, irmão, estabelece esse convite em duas ações. Primeira, arrazoemos. Essa palavra que arrazoemos, irmãos, é pensemos, meditemos, conversemos, debatemos sobre essa questão aqui para nós chegarmos a uma conclusão e vocês verem o que eu estou falando. E segundo, se quiserdes e me ouvirdes. Então, o convite tem essas duas ações aqui envolvidas, irmãos. E elas estão juntas. E em suma, irmãos, o Senhor nos chama a uma primeira e contínua consideração de nossos caminhos a partir do que Ele diz em Sua palavra. O Senhor, irmãos, Ele nos ensina que o convite do Evangelho é algo que nos é desconfortável, sim. Mas o resultado é a maior alegria da vida de um ser humano. É desconfortável, irmãos, porque ele nos priva de uma visão elevada que nós temos de nós mesmos. Ele nos tira do centro. Nós não vamos ser tão massageados assim. Não vai ser dito que você tem um grande valor infinito diante de Deus. Não vai ser dito qualquer tipo de baboseira para que você se sinta confortável em seu pecado. O Evangelho vai confrontar. Ele chama para reflexão, para que nós vejamos o que realmente está em nosso coração. Arrazoar em nossos próprios caminhos, irmãos, é algo desconfortável para a nossa carne. É algo incômodo realmente. O Senhor nos ensina, irmãos, que são ministros de Satanás os que querem manter os homens no seu alto engano do pecado. Dos que oferecem perdão sem que seja considerado o caminho de morte em que eles estão trilhando. Como se diz, vocês podem continuar assim. Venham como estão e permaneçam assim. Infelizmente, irmãos, as igrejas estão cheias dessa baboseira demoníaca. Quer seja pela pregação, quer seja pela maneira como os presbíteros conduzem a igreja, não pastoreando. E muitos vão caminhando a passos largos, em alto engano, porque não é chamado ao que Deus fala. Considere o teu caminho. Como considerar? Segundo a minha opinião, segundo a opinião de fulano? Não, segundo a lei do Senhor, segundo o padrão da sua palavra. Mas Deus nos diz no Evangelho, irmãos, venham como vocês estão, pois vocês não podem se transformar, mas venham considerando os seus caminhos e como eles são desagradáveis a mim. Seu pecado te faz insuportável em minha presença. E minha santidade me faz avesso à natureza de vocês.
eu os estou chamando não para permanecerem como vocês querem, segundo a imagem do pai de vocês, Adão, mas para que por meio desse chamado fazê-los semelhantes ao meu filho, ao segundo Adão. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Então, novamente, queridos, o Senhor nos chama a uma primeira e contínua consideração dos nossos caminhos a partir do que Ele diz na sua palavra. E nisso, irmãos, é exposto o nosso pecado primeiro, porque muitos de nós, irmãos, vivemos a vida sem arrazoar em nada do que o Senhor diz. O Senhor fala, e muitos se fazem surdos. Sabe quando nossa mãe falava assim, menino, eu estou falando com você, parece que está entrando aqui, está saindo aqui? É assim que muitos lidam com o Senhor, irmãos. Só que entrar por aqui e sair aqui, você vai receber uma havaiana voando em você. Mas o Senhor, irmãos, não é uma havaiana voando, não. É algo muito mais sério e eterno, queridos. Veremos o quão sério, irmãos, é isso no próximo ponto. Mas muitos vivem a vida sem o menor autoexame. E de auto-engano em auto-engano, pensam que estão no caminho da Nova Jerusalém quando estão caminhando para o lago de fogo e enxofre. E segundo, irmãos, por que isso é importante aqui, esse chamado do Senhor nesses termos? Porque muitos desconsideram totalmente o que o Senhor fala. Outros nem procuram saber. Outros ouvem, entendem, mas procuram distorcer. E todos não querem e não ouvem. Quando o Senhor fala, se quiserdes e ouvirdes, vocês vão receber o benefício do perdão. Vocês vão ser restaurados. Só que nessa insistência e obstinação de coração, não querem e não ouvem. Não querem e não ouvem. Como se o Senhor dissesse, irmãos, sejam apenas dispostos e obedientes. E vocês comerão frutos dessa terra, a terra da promessa. Vocês terão todas as bênçãos do pacto que eu prometi a vocês. Aqueles que perseveram no pecado, ainda que possam habitar uma boa terra, irmãos, não podem, com algum conforto, comer bem enquanto vivem. O perdão do pecado, irmãos, é o maior benefício que um homem pode ter nessa vida. Conquiste tudo o que você quiser nesse mundo. Conquiste tudo. E não tenha o perdão dos seus pecados. Isso não vai ser nada. Seja paupérrimo e tenha o perdão dos seus pecados. E você terá tudo. Tudo. E então, irmãos, vem a explícita consequência e afirmação que se segue se nós não ouvirmos o convite do Senhor. Veja, por favor, o versículo 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja, queridos, enquanto abraçar a repreensão, junto com a promessa, traz esperança, desprezá-la traz profundo juízo, é o que o Senhor está falando. Se me ouvirem, ele diz, vocês receberão o perdão. Vocês receberão as promessas do pacto. E nesse contexto aqui da antiga aliança, estava muito associada essa questão da terra. Por isso que ele fala, vocês comerão o melhor do fruto da terra. Mas se desprezarem, o juízo virá. Vocês serão devorados à espada. O futuro deles, irmãos, dependeria da resposta à graça. Eu mesmo continuo hoje, irmãos. A nossa eternidade envolve como a graça do Senhor é respondida, queridos. Parece que o mundo e nós, irmãos, não entendemos que se pecar contra a lei é terrível. Muito pior é pecarmos contra a graça, queridos. Se pecar contra a lei que foi entregue naquele contexto do Sinai, com fogo, com raios, com relâmpago, com fumaça, com terremoto, aquela visão terrível para que o povo entendesse, pecar contra mim é algo sério. Se pecar contra a lei é algo grave dessa natureza, ora, irmãos, quão mais grave é pecar contra aquilo que o Senhor providenciou para nos livrar da condenação da lei. Não tem mais solução. Não tem. As pessoas pensam, comumente você encontra esse pensamento, pior era na antiga aliança. O cara fazia qualquer coisa, puf, fogo do céu. O cara, juízo. Era muito ruim naquela época.
hoje. Deus é paz e amor. Deus é tranquilo, essas coisas não acontecem, não importa o que a gente viva, o que a gente faça, está tudo muito bem, está tudo muito bom. O Senhor deixa claro que não, irmãos. Abra, por favor, 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 20, ou capítulo 2, versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro diz: portanto, se depois de terem escapado da condenação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem reinar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O que Pedro está falando, irmão, é o seguinte: conhecer o caminho do Evangelho, até começar a trilhar nele, mas desprezá-lo e se entregar ao mundo, é muito pior do que se você não tivesse conhecido. Venha comigo, por favor, para João capítulo 5, por favor. João capítulo 5. Versículo 14. Após Jesus curar um paralítico, ele se volta para ele e diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Depois da cura, insistindo numa vida de pecado, sucederá coisa pior. Ainda Lucas, irmãos, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 26. E aqui ele nos fala, esse ensino, irmãos, pela imagem, por uma imagem bem conhecida da igreja. Quando ele fala assim, vamos ler a partir do versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, irmãos. Ainda, Mateus, por favor, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 20. Se tinha alguma dúvida, irmãos, veja o que o Senhor fala agora. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que é que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? A vocês, Cafarnaum, a vocês, Corazim, a vocês, Betsaida, foi dado muito da graça. A vocês esteve presente o Deus encarnado, operando sinais maravilhosos, exemplificando, mostrando aquilo que eu sou e o que eu vim fazer. Mas vocês desprezaram. Ai de ti, vai ter mais benevolência com Sodoma e Gomorra do que com vocês. Por que isso, irmãos? Porque pecar contra a graça é algo gravíssimo, irmãos. Talvez o maior de todos os textos aqui, irmãos, para mostrar esse ensino, seja o de Mateus 12, 31 e 32, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não é outra coisa senão o desprezo contínuo da graça de Deus. Se a graça é oferecida e não é abraçada,
Se a graça é supostamente abraçada e é usada como justificativa para o pecado e se lançar em mais pecado, se a graça não está operando santidade, está se pecando contra a graça. Está se pecando contra aquele que é o aplicador dessa graça, o Espírito Santo. Se eu desprezo o remédio em uma doença, se eu desprezo uma cirurgia em um processo de grande problema na minha saúde, que expectativa eu tenho de cura? Que expectativa eu tenho? É muito pior, irmãos, pecar contra a graça. Isso será ouvido por todos aqueles que se recusaram e foram rebeldes. A espada que devorou a igreja no Antigo Testamento, os israelitas, foi a espada dos babilônicos. Porém, a espada que devorará no último dia aqueles que insistirem em desprezar a graça do Senhor, a benevolência dele, não será a espada de homens, será a espada da ira do Senhor, revolvendo de eternidade a eternidade, irmãos. Ah, irmãos, o quão terrível é a dureza do coração quando muitos ouvem as repreensões do Senhor e se recusam a abraçá-la. Quanto mais o Senhor fala, mais se recusam a ouvir. Quanto mais Ele adverte, mais não muda-se de vida. Quanto mais Ele ensina, mais se rebela. Até quando nós seguiremos assim, irmãos? Até quando nós seguiremos assim, queridos? Quando lemos o Evangelho de Marcos, por exemplo, um dos pecados que mais os judeus são acusados era de dureza do coração. A dureza do coração, irmãos, ela resiste à palavra. Obviamente que se a graça opera, e só assim é que um coração deixa de ser duro, é se a graça operar. Ele não é amolecido para que então possa receber a graça. É a graça que amolece o coração para que ele seja transformado. Mas ainda assim, irmãos, ai dos que insistirem nessa dureza diante da instrução do Senhor. E para que nós estejamos certos, irmãos, tanto da promessa da graça quanto do juízo do desprezo dela, o Senhor conclui esse texto, veja por favor o versículo 20 novamente. O Senhor conclui esse texto dizendo: porque a boca do Senhor o disse. Isso aqui, irmãos, é uma expressão profética que aparece muito nos profetas para dar uma ênfase de certeza e garantia. Veja, só o Senhor está falando já é certo, não precisava disso. Mas quando o Senhor, sendo Ele que está falando, enfatiza colocando isso, a boca do Senhor disse, é para que nós tenhamos certeza de duas coisas, irmãos. Aqueles que estão recebendo a oferta do perdão podem ter certeza, Ele vai dar o perdão. Mas aqueles que insistirem na rebelião, pode ter certeza, Ele vai descer a espada. De forma, irmãos, que aqueles que não desejam ser governados pelo cetro de Deus, certamente e com razão, serão devorados pela espada de Deus, irmãos. Que vejamos o Deus em Cristo, que se revela eterno e gracioso, o Deus justo, que poderia e pode nos condenar, mas que graciosamente nos chama: vinde, arrazoemos. Venha você e arrazoe. Venha e considere o que o Senhor fala. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse convite maravilhoso. A descrição dos pecados de Israel poderia ser, sem dúvida, Senhor, os nossos. E tão maravilhosamente, tão graciosamente, o Senhor vem até nós e nos faz esse convite maravilhoso. Vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Nós temos muito pecado, Senhor. Nós temos pecado muito contra o Senhor. O nosso respirar, muitas vezes, está misturado com o pecado. Ó Senhor, quão consolador, quão reconfortante é recebermos de Ti esse convite. Opere em nosso coração para que nós o aceitemos, Senhor. Que nós recebamos de Ti o perdão, livra-nos do auto-engano, mas que na confrontação da nossa vida com a Tua lei, Senhor, nós sejamos conduzidos pelo Senhor
ao perdão de nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De pé, irmãos.